De volta com a Arena Alterosa, vamos falar de Série C agora de Campeonato Brasileiro, porque o Tupi jogou em casa, né, no sábado, e mesmo jogando a maior parte do tempo com o jogador a mais, não conseguiu vencer o Botafogo, empate em 1 a 1. Vamos ver na reportagem. Jogo começou equilibrado. Aos 8 minutos do primeiro tempo, tivemos o primeiro lance perigoso da partida. A defesa milagrosa do goleiro Vilar evitou o primeiro gol do Botafogo de Ribeirão Preto. O contra-ataque do Tupi veio com Patrick, João Vitor e Paulinho com lances que tinham cara de gol. O cartão vermelho do jogo veio aos 23 do primeiro tempo, quando Everton do Botafogo atingiu César do Tupi. Com um jogador a mais, o Carijó fez o primeiro gol aos 35 do primeiro tempo. Patrick fez um golaço de cabeça com assistência do lateral esquerdo César. Mesmo estando bem no jogo, o técnico Ricardo Leão tirou César por medo de expulsão, já que o jogador tinha um cartão amarelo. Quebrando a expectativa de vitória do Tupi, o Botafogo de São Paulo marca aos 42 do primeiro tempo, empatando a partida. O gol foi do artilheiro do time, Felipe Augusto. Esse foi o terceiro gol dele na Série C. No segundo tempo, o técnico do Tupi gastou as duas últimas substituições, na tentativa de deixar o time mais ofensivo. Não deu certo. Mesmo com os bons lances dos dois times, o placar não saiu do 1 a 1. O gol não é tão fácil de ser feito, né? A gente errou ali, pecou no último, na finalização, no último passe. E criamos muitas situações, mas infelizmente não tivemos aquela última qualidade ali para fazer o gol. Estou muito feliz por ter feito o gol, mas se fosse para trocar o gol pela vitória, eu trocava hoje, que a gente estava precisando muito da vitória, né? Para poder sair dessa situação delicada que a gente vive. Mas um jogo atípico, né? Com um a mais, a gente deixou um pouquinho a desejar ali no segundo tempo, podendo pressionar mais eles. Felizmente o gol não aconteceu. O Tupi perdeu pontos importantes dentro de casa. Mesmo tendo jogado bem, ele não conseguiu a vitória contra o Botafogo de São Paulo. E a próxima tentativa vai ser no domingo que vem contra o Luverdense. Início de competição, todas as equipes oscilam um pouco. Não é nenhuma equipe... Se você for pensar no ano passado, o próprio Botafogo abriu 5, 6 vitórias, 7 vitórias, liderou uma boa fase do campeonato e não se classificou no final. A gente fala, não importa como você começa, o mais importante é como você termina. Né? Então, o caminho nosso é achar esse encaixe, buscar logo, né, os 3 pontos, pontuar, né, querendo ou não, pontuamos, né, com a mais a gente tinha aquele gosto que tinha que vencer, todos, né, saíram indignados com essa situação, mas a bola tem que entrar. Né? O companheiro ele tenta, ele se esforça, né, mas a bola tem que entrar. Bom, com esse empate, o Tupi ocupa as últimas colocações aí do Grupo B, né, da Série C do Brasileiro, e o resultado que rendeu aí a queda, né, do Ricardo Leão, não faz mais parte aí da comissão do Tupi, não é mais o técnico do Tupi, com isso quem assume é o auxiliar, o Gustavo Brancão. Para a gente ter uma ideia, né, falar um pouco da saída do Ricardo, é o seguinte, no Campeonato Mineiro, ele assumiu, o Tupi estava lá embaixo, né? Assumiu mais ou menos, assim como o Wellington assumiu o Patrocinense. O time prestes a cair, e o Ricardo pegou o time, fez uma reviravolta, o Tupi classificou, conseguiu chegar até a semifinal do Campeonato Mineiro. Só que no Brasileiro, né, os números não são tão bons assim, né? Mas poucos jogos também, né? Eu acho que, sei lá, uma opinião agora acho que não justifica. Mas só para a gente ter uma ideia, para a gente poder fundamentar aqui as opiniões. Ó, na Série C, 1 vitória e 1 empate em 5 jogos, ou seja, 4 pontos, né, em 5 jogos disputados. E o Tupi que enfrenta a Luverdense agora no próximo final de semana. É aquela história, né, Wellington? Acho que sobra um pouco para o lado do treinador quando as coisas não vão tão bem assim, né? No Campeonato Mineiro fez um bom trabalho, o torcedor pediu, continuou, e no Campeonato Mineiro, com apenas aí 5 jogos, já não rendeu bons resultados e aí já sacaram o Ricardo. Eu falo em termos gerais, né? Nunca é bom uma troca de treinador. Não estou falando no caso específico, né, que a gente está falando, né? Porque a continuidade do trabalho, ela é muito importante, né? Você conhece os atletas, né? E realmente, agora, especificamente do Ricardo, trabalho espetacular, foi campeão do interior, né? Então, quer dizer, já ele vai estar no mercado,
Eu não o conheço pessoalmente, mas ninguém é campeão do interior, fez essa retomada assim, à toa. Então, assim, ele tem seu valor e vai se inserir no mercado já, tenho certeza disso. O Luiz Marcos, o Tupi perdeu boas peças, né? O Kaiser, né? Foi embora. O Patrick Bray, lateral esquerdo, hoje foi para o Cruzeiro. Então o Tchô saiu, o Pérez está me lembrando aqui também, é um bom jogador, experiente, né? Então o Ricardo estava tendo que lidar com essas mudanças, né? Alguns jogadores retornaram e ainda não estão em forma, como a gente vê, né? Daniel Moraes machucou nesse jogo, não está tão bem assim. O Vitinho voltou, fisicamente também não está legal. Ou seja, pegou um início de Brasileiro, rapaz, uma situação meio conturbada, né? Pra gente jogar tudo na conta dele, assim. Pois é, outro campeonato, né? Outro nível também de adversários, a gente tem que pensar um pouco nisso também. E eu acho injustiça, né? Principalmente pelo trabalho que ele tinha feito no ano passado, e isso aí mostra muito também da ideologia do futebol mesmo, né? A gente quer resultado, mas para ter resultado tem que ter um trabalho de continuidade. Eu acho que é um exagero por parte do diretoria do Tupi já tirar ele de uma vez. Deveria ficar pelo menos mais uns 3 jogos aí, você não acha não, Pajado? Pelo menos mais uns 3, né? Segurar aí um empate aí, mais uma vitória aí. Poxa. O Tupi ia ter uma sequência boa agora em casa, né? Enfrentou o Botafogo, depois ia enfrentar o Luverdense. Eu falei da lesão do Daniel Moraes, que veio para ser uma esperança de gol para o Tupi, e o Peterson está me atualizando aqui, falando que ele não joga mais a Série C. Então a lesão foi séria, uma perda e tanto para o Tupi para o decorrer do campeonato, né? Já que o Tupi tá ralando para voltar a ter um homem-gol, né? O time estava arrumadinho, né, cara? Isso aí atrapalha muito. O time estava fechado, estava bem sincronizado, né? E aí o seguinte, aproveitar que a gente está falando de treinador, o Wellington fez essa boa campanha, o Wellington, com a Patrocinense. E aí o que já tem assim de novidades, né? Que dá para adiantar para a gente? Continua nessa sequência agora de Série D? A Patrocinense, terminando o campeonato lá, nós reunimos já com a diretoria, já deixamos tudo bem apalavrado, alinhavado, mostrei para ele assim, o tipo de atleta que a gente gostaria de ter em termos do sistema de jogo que a gente gosta de adotar. Então, assim, você sabe que o atleta, dentro da questão fisiológica, né, entre 26 a 29 anos, são atletas assim, que estão no nível de maturação máxima, né, de carreira em termos de experiência, em termos do lado psicológico, lado físico e do tipo do sistema que eu gosto de jogar. O jogador tem que estar bem intenso, com bastante intensidade, velocidade, força. Sim. Claro, tem certas posições que não tem problema você, né, ter atleta um pouco mais idade, mas nesse setor, onde né, setor de meio campo, os próprios laterais e tudo. Então, assim, eu já deixei uma lista pelo menos de 30 nomes, né, que a gente acompanhou dentro do campeonato, porque, como a gente estava conversando no início, eu cheguei lá na Patrocinense, eu só conhecia um jogador só, que era o Neguete, que era o goleiro. Né? O restante, eu tive que adequar o meu sistema, porque futebol ou você propõe, né, ou você reage. Né? E na situação que eu estava lá, eu tinha que reagir o tempo todo. Então, eu montei meu esquema para reagir. E, então, dentro da questão física, nós analisamos a questão física, jogador que aguenta mais tempo, tanto que até uma curiosidade, que eu até chamei a atenção do grupo lá. Todos os jogos, porque o esquema adotado é de muita intensidade mesmo, é marcar, sair e fechar, tanto que nós não tomamos gol nos 2 primeiros jogos. Isso exige muito fisicamente do atleta. E eu não tive, em todos os jogos meus, até o dia que eu chamei a atenção do grupo, os jogadores pediam para sair, não aguentavam. Com 30 minutos do segundo tempo, tinha 2, 3, 4 jogadores pedindo, eu já tinha feito a substituição antes. Então, assim, você vê o quanto é importante, na hora que você montar o grupo, você montar em cima da característica que o treinador ou que o sistema tático que o treinador vai adotar. Para você já contratar, né, aquele jogador ideal para executar aquela função. Isso aí já é meio caminho andado para a coisa dar certo. Que bom que já está encaminhado, né? Acho que o planejamento hoje no futebol é tudo, né? Para ter uma boa sequência, aquilo que a gente tanto bate na mesma tecla aqui no programa. Bom, vamos fazer o seguinte, uma pausa, na volta a gente vai retornar falando de Copa Alterosa. Quartas de finais encerraram, semifinal já definida, e daqui a pouco a gente volta mostrando para você quem passou de fase na Copa Alterosa. Vamos lá, quartas de final de Copa Alterosa, jogos da volta. A gente começa por São João Nepomuceno. O Núcleo Esportivo enfrentou o Trintões de Belmiro Braga e perdeu por 2-0. A gente tem um desses gols, né, marcado de pênalti pelo Gueguel. Vamos rodar aí pra gente.
cobrança de pênalti. Gueguel, que é velho conhecido do Wellington Fajardo, está aqui com a gente. Viu ele menininho, viu ele crescer, né? Em 2003, esse menino tinha 15 anos. Nós estávamos disputando a Série C com o Tupi e eu subi ele para a equipe de cima. Muito bom jogador, profissional espetacular. Experiente, já passou por grandes clubes, né? Atlético Paranaense, Palmeiras, muito bom jogador, faz a diferença. Joga muito também no Campeonato Paulista, né, do interior de São Paulo, sempre muito requisitado o Gueguel. Então, com essa vitória, Trintões passou. Agora vamos mostrar como que ficaram, né, as semifinais. Por que semifinais? Jogos de ida e jogos à volta. Eubanquense enfrenta o Trintões, o jogo sábado acontece em Eubanque. E no domingo, né, dia 20, o ADF Futebol Clube de Juiz de Fora enfrenta o Minas Esporte Clube de Lima Duarte. E assim ficaram definidas as semifinais da Copa Alterosa. E claro, a gente vai estar acompanhando para mostrar o resultado para você na próxima semana. Nosso tempo acabou. Wellington, muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço, sempre prazer recebê-lo aqui. Abraço muito a bom todos ter esse bate-papo com você. Não, falar de futebol a gente vai até meia-noite. Se deixar, vamos embora. Vai embora. Luiz Marmendes, abraço para você, boa semana. Valeu. Mandar um abração pro Sargento Andrade aqui, ó. Falou, fica Fajado no Tupi. Que é o Fajado do Chamando Tupi, ele do né? Tupi. Vamos ver como é que vai ficar essa história aí. Boa semana para você, obrigado pela audiência. Na sequência, tem Alterosa em Alerta, primeira edição, com Valmir Rodrigues. A gente se encontra na quinta-feira. Tchau, tchau.